Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês e também com os seus familiares. Estamos aqui através do YouTube e também através do Facebook. E eu gostaria de pedir a todos que estão agora acompanhando essa transmissão, você que está precisando de oração, você que precisa de oração, pode deixar aí o seu pedido de oração nos comentários do YouTube e também nos comentários do Facebook. Por favor, deixa aí os seus pedidos. Você, mãe, que precisa de oração em favor dos seus filhos. Você, esposa, que necessita de oração em favor do seu esposo, ou vice-versa. Coloque aí seu pedido de oração. Oremos uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Tá bom? Nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós já tivemos a primeira parte, a segunda, a terceira parte e hoje a quarta parte. Nós vamos falar hoje sobre Gálatas, capítulo 5, né? A epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, tá bom? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Mas antes nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus, e sempre devemos fazer isso, pedir a Deus a orientação, o discernimento, que Ele nos ensine, que Ele nos oriente, tá bom? Então vamos orar. Senhor, Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença, para pedir ao Senhor que venha nos dar o entendimento, a compreensão da Tua palavra. Ah, meu Senhor, que o Teu Espírito nos instrua, que o Teu Espírito nos ensine, nos oriente, abra o nosso entendimento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13, né? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito:
a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, eu acredito que aqui o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção dos irmãos de Gálatas, porque entre eles estava havendo algum tipo de conflito. E neste conflito, certamente que uns se julgavam mais espirituais do que os outros, ou uns diziam ter o Espírito Santo e certamente diziam que os outros não tinham. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar a orientação dirigido pelo Espírito Santo. E ele vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito. E aqui o Espírito está em letra maiúscula, porque significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então você observa, meu irmão, minha irmã, que aqui sempre o Espírito está em letra maiúscula. Por quê? Porque o Espírito aqui é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo, passa a haver dentro dessa pessoa um conflito que não existia antes. Porque antes do batismo com o Espírito Santo, a pessoa ela satisfaz a carne. E ela não sente absolutamente nada. Porque o prazer dela está em satisfazer a carne. O prazer dela está em satisfazer a carne. O que é a carne? São os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos impulsos, sentimentos. Então, quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela satisfaz a carne sem nenhum problema. Mas a partir do momento que ela é batizada com o Espírito Santo, começa a haver um conflito. Porque o Espírito Santo, ele não se agrada com aquilo que a carne deseja. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, andai no Espírito. E no versículo 18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, quer dizer, debaixo da lei. Então você não vai estar debaixo de maldições. Ora,
as obras da carne são conhecidas. Quer dizer, as obras da carne são conhecidas, ele fala. E talvez nem precisasse ele explicar quais eram as obras da carne que milita contra o Espírito Santo, quer dizer, que luta. O Espírito Santo, de um lado, querendo que a pessoa faça a vontade dele. E do outro lado, a carne, querendo que a pessoa desagrade o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, mesmo não havendo a necessidade, porque ele diz que as obras da carne são conhecidas, mesmo assim ele vai enumerá-las. E ele vai dividi-las em alguns pontos. Por exemplo, prostituição, impureza e lascívia. Isso diz respeito à sexualidade. Né? Essas três aqui diz respeito à sexualidade. Então, a prostituição, a traição, o adultério, tudo aquilo que é sexo ilícito. Mas você observa que, você vai observar isso, ó, que o pecado é justamente pegar aquilo que Deus criou de bom e transformar numa coisa ruim, numa coisa que seja desagradável. Porque, por exemplo, o sexo, ele foi criado por Deus entre o homem e a mulher. Mas quando entra prostituição, impureza e lascívia, isso se torna uma coisa ruim, que está fora daquilo que Deus quer que seja. Depois ele vai falar sobre idolatria e feitiçaria, que é quando a pessoa busca agradar a Deus através da idolatria, através da feitiçaria, do ocultismo. Porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade de buscar a Deus. E é saudável a pessoa buscar a Deus, ela ter comunhão com Deus, com as coisas espirituais. Mas não através da idolatria, mas não através da feitiçaria. A comunhão com Deus e com as coisas espirituais são saudáveis. Mas o que acontece? A coisa se torna ruim quando há idolatria e feitiçaria. Então, olha só, obras da carne. Já citamos aqui 2 pontos. Sexualidade e a espiritualidade. Agora, ele vai citar a comunhão com o próximo, porque as outras coisas dizem respeito à comunhão com o próximo, ou seja, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão e facções. E você vê que o relacionamento com o ser humano é onde ele coloca mais coisas. Porque é difícil conviver com as pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Então, o relacionamento que Deus quer que tenhamos é de amor. Mas o que acontece nos relacionamentos? Inveja, inimizade, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções. E depois
ele classifica mais duas coisas, que também são boas, mas que o pecado faz com que elas se tornem ruins, que é bebedices e glutonarias. Olha só. Então, ele classifica em 4 pilares as obras da carne. Primeiro, sexualidade, espiritualidade, relacionamento com o próximo, e depois o que diz respeito a nós mesmos, a comer e beber. Não existe nenhum pecado em comer e beber. Não existe. Por exemplo, se você vê no Antigo Testamento, se fala muito bem a respeito do vinho, por exemplo. Se condena o quê? Se condena a bebedice. Mas, da mesma forma, se condena também a glutonaria, que é comer de uma forma excessiva. Então, a glutonaria, comer demais, é a mesma coisa que beber demais. É a mesma coisa que inveja, que impureza. É a mesma coisa. Mas o pecado pega aquilo que Deus criou, a carne pega aquilo que Deus criou de bom e transforma em algo ruim. Então, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, é uma pessoa que entende que o sexo é algo criado por Deus, mas de uma forma lícita. A pessoa entende que buscar as coisas espirituais é algo lícito, mas ela tem que fugir da idolatria, ela tem que fugir da feitiçaria. A pessoa batizada com o Espírito Santo, ela entende que o seu relacionamento com o seu próximo não pode haver ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. Ela entende que o comer e o beber são coisas saudáveis dentro daquilo que Deus quer que seja. Então, certamente que o apóstolo Paulo estava vendo que havia um exagero, havia uma inclinação para a carne. Por isso que ele começa o texto dizendo lá no versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tudo bem, você pode comer, mas não dessa forma. Você pode beber, mas não dessa forma. Você pode ter relações sexuais, mas não ilicitamente, dentro do casamento, dentro daquilo que Deus quer que seja. Se relacionar com o seu próximo de uma forma saudável, em amor. Por isso ele vai dizer: irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque se a pessoa não vigiar, e realmente ela vai dar ocasião à carne. Ela vai dar ocasião à carne. E depois, então, ele diz no versículo, ainda o versículo 21, ele vai dizer: invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por quê? Aqueles que vivem nessa prática é porque falta a eles o Espírito Santo. Falta a eles o Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vai dar ocasião à carne. E mesmo que aconteça, ela vai ser avisada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com ela e dizer: olha, não é assim.
O Espírito Santo vai fazer de tudo. É claro que não vai obrigá-la. O Espírito Santo não faz da pessoa um robô, não faz da pessoa um boneco de marionete, mas o Espírito Santo fala ao coração, ao entendimento e diz, olha, isso não está certo. E mesmo depois que a pessoa comete, ele diz, olha, não foi certo. E a pessoa, então, ela se arrepende. Porque é o Espírito Santo que nos convence para nos mantermos na presença de Deus. É glorioso isso. É glorioso sabermos que temos liberdade, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos e irmãs, amanhã nós vamos falar sobre, então, os frutos do Espírito, né? Vamos falar sobre os frutos do Espírito, para que vejamos qual é a diferença. Quer dizer, a diferença é gritante, mas vamos tratar desse assunto amanhã. Agora, eu quero e gostaria de orar pelos pedidos de orações que foram feitos, que estão aí no Facebook. Se você ainda não colocou aí o seu pedido de oração, coloque aí o seu pedido. Se você deseja, ore conosco agora. Ó Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Senhor. Às vezes existem pessoas que elas acham que não têm o Espírito Santo, justamente porque dentro delas existe essa luta da carne contra o Espírito. Mas essa luta, ela só passa a existir a partir do momento que a pessoa tem o teu Espírito. Porque antes o que prevalecia era a carne. Agora não. Porque dentro dela há o teu Espírito, então existe uma luta. E essa luta vai perdurar até o dia em que o Senhor resgatar a tua igreja, ou o dia em que partirmos deste mundo, em que a carne ela for literalmente sepultada e voltar ao pó. Ó meu Senhor, graças te damos por esse entendimento. E quando temos esse entendimento, passamos a compreender que essas lutas, que essas tentações, é justamente porque em nós habita o teu Espírito. Ah, meu Senhor, eu oro agora também pelos pedidos, pelas pessoas que enviaram os seus pedidos, mães pedindo pelos filhos, pais pedindo pelos filhos, mães que neste momento colocam diante de ti os seus filhos, esposas que colocam o marido, o casamento. Cada pessoa, meu Deus, com um pedido, com uma aflição, com uma dor, com uma angústia. Sabe, meu Deus, cada pessoa
neste momento apresenta a Ti um pedido. E eu entrego cada um deles nas Tuas mãos, crendo que o Senhor tem controle de tudo. E aquele que, neste momento, colocou diante de Ti os seus pedidos, que tenha certeza que aquilo que for da Tua vontade será feito. E aquilo que for melhor para esta pessoa também. Porque às vezes, Senhor, nem mesmo sabemos pedir. Por isso, eu Te agradeço. E que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graças Te damos. Graças damos a Deus e agradeço também a você. Sim, agradeço também a você. Principalmente você que tem entrado em contato conosco e tem dito assim: Bispo Alfredo Paulo, quero participar do grupo de pessoas que contribuem voluntariamente com este ministério. Graças Te dou, meu irmão. Graças Te dou, minha irmã. Tá bom? Porque tenho certeza que Deus, Ele que está tocando no seu coração. Um abraço a você que nos assiste aí através do Facebook. Tereza e o Lucas estão ali, vendo. Tem uma pessoa lá de Chelas, Portugal. Um abraço a todos aí de Chelas, Lisboa, né? Também Pernambuco. Outras pessoas que nos assistem. São Paulo, Rio de Janeiro, Luxemburgo, Suíça, Argentina, Rio Grande do Norte, Ceará, Brasília, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo. Olha, que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.